Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aos canais de comunicação do Embrio. Meu nome é Marcelo Siquinel, eu sou um dos diretores aqui do Embrio, Centro de Reprodução Humana em Curitiba. E hoje a gente vai falar sobre alguns temas relacionados à reprodução humana. Um tema que é muito importante na gente conversar é sobre as causas da infertilidade. Então, primeiramente, quando é que você deve se preocupar? Quando é que os casais devem se preocupar com relação à possibilidade de ter alguma dificuldade para engravidar ou não? Então, se preconiza que o casal aguarde pelo menos um ano de relações sem uso de nenhum tipo de método anticoncepcional. Passou um ano, a gravidez não aconteceu, já é necessário iniciar uma investigação para identificar alguma possível causa de infertilidade. Se a paciente for acima de 37 anos, não é interessante esperar tanto tempo, porque como a fertilidade já vai caindo muito rápido após os 37 e 40 anos, então 6 meses já seria um prazo adequado para começar uma investigação. Entre as causas de infertilidade, nós temos o fator masculino, que incide em 45% das causas, quase metade das causas são com a parte dos espermatozoides. Antigamente sempre se colocava a mulher como a culpada da infertilidade do casal, e hoje já sabe que basicamente é meio a meio aí a chance de ser um problema com a mulher ou com o homem. Então são problemas relacionados aos espermatozoides, baixa concentração, baixa mobilidade, casos de varicocele, que são varizes nos testículos que podem repercutir na produção seminal. Então situações relacionadas ao sêmen, muitas delas são passíveis de tratamento e de reversão, algumas delas indicam já a fertilização in vitro ou a inseminação intraútero como alternativas de tratamento. Entre outras causas, nós temos as causas femininas, as trompas, a obstrução tubária. Então o fator tubário é quando as pacientes têm alguma alteração com relação às trompas. A gente sabe que após a ovulação, a trompa ela tem a capacidade de captar esse óvulo para dentro dela. E a fertilização acontece dentro da trompa. Então ali é o local preferencial para que a fertilização aconteça. Então os espermatozoides têm que entrar via vaginal, vão passar pelo colo do útero, vão entrar pelo útero, vão até a trompa e é lá que acontece a fertilização. Se a paciente tem alguma alteração tubária, seja ela de obstrução ou aderências, esse mau funcionamento das trompas pode impedir que essa trompa consiga captar esse óvulo e que ela consiga oferecer as condições ideais de fertilização no seu interior para que o óvulo possa ser fertilizado e formar um embrião adequado. Então o fator tubário incide em praticamente 15, 20% dos casos. Outra situação bem comum são fatores ovulatórios. Então tem pacientes que têm dificuldade para ovular. Dificuldades ovulatórias não necessariamente levam à necessidade de procedimentos. Muitas vezes são pacientes que basta o uso de hormônios para retomar os ciclos ovulatórios, que essa paciente já está apta a retornar à sua fertilidade normal. Então, pacientes como, às vezes, ovário policístico, que é uma das principais condições que leva as pacientes a não ovularem, e diversos fatores onde realmente a questão limitante é a ovulação que não está acontecendo. Então, é um dos casos mais simples de resolver, praticamente resolvido com medicamentos. Outras causas de infertilidade bem comum hoje em dia é a endometriose. Então, cada vez mais se fala sobre endometriose, é importante falar. Existe um alerta aí com relação a sintomas que podem sugerir essa possibilidade. Então, a endometriose é quando o endométrio, que é o tecido que reveste o útero, ele está implantado dentro do abdômen. Todo o ciclo menstrual, quando o endométrio descama, e o endométrio ele é preparado todo mês para receber o embrião. Quando a gravidez não acontece, basicamente o útero elimina o endométrio que cresceu e não foi aproveitado via vaginal. Mas é normal que um pouquinho de menstruação reflua pelas trompas. E essas células do endométrio que refluíram com a menstruação vão parar dentro do abdômen. O sistema imunológico do abdômen é preparado para identificar essas células do endométrio e eliminar essas células que foram parar no lugar errado. Mas em algumas mulheres existe um desequilíbrio imunológico local e essas células podem aderir. Podem formar colônias de células e formar então a endometriose. Então essas células da endometriose, elas se implantam na superfície dos órgãos e elas formam pequenas colônias de células que ficam liberando secreções inflamatórias, células mortas, secreções inflamatórias, citocinas, uma série de secreções que são liberadas no abdômen. As trompas captam o óvulo mensalmente e elas acabam trazendo para dentro delas, drenando essas secreções da endometriose. Então, essas secreções vão se acumular dentro das trompas junto com o óvulo. Então, quando o espermatozoide vem nadando ali para encontrar o óvulo, ele vai encontrar o óvulo numa condição não ideal, cheio de células mortas, sangue, células inflamatórias, secreções inflamatórias. E essa alteração daquele microambiente ali dentro das trompas pode comprometer a capacidade do espermatozoide de fertilizar o óvulo. Então, a endometriose é um dos fatores importantes hoje, que leva as mulheres à infertilidade. Outro fator menos relevante é o fator cervical, onde existem alterações no muco cervical. Nós sabemos que o muco cervical é uma geleinha que as mulheres produzem, como se fosse uma clara de ovo no período fértil. Não necessariamente é perceptível por todas as mulheres, mas algumas mulheres percebem o período fértil com a chegada do muco. E é esse muco que atrai os espermatozoides para que eles consigam entrar, saber o caminho que eles têm que seguir e entrar em cavidade uterina. Algumas mulheres ou não produzem o muco ou produzem o muco de má qualidade. Às vezes, infecções no colo do útero podem também gerar um muco hostil.
E essa hostilidade do buco pode impedir que os espermatozoides consigam entrar em cavidade uterina e seguir o seu caminho até as trompas para a fertilização. Então, são basicamente essas as principais causas. Tem outros fatores genéticos e outros fatores menores, mas basicamente esses seriam os grandes grupos aí de causas de infertilidade. Espero ter ajudado vocês. A gente fica à disposição aí para qualquer dúvida que possa existir com relação a esse tema. Um abraço.